aula de hoje, que será sobre Elias, um profeta humilde e determinado. O texto sagrado está em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Estamos na aula número 3 deste manual bíblico, A Natureza do Caráter Cristão. Vamos ler a palavra de Deus? Tiago, capítulo 5, versículo 17. Você que está sem a Bíblia ou sem o manual bíblico, você pode acompanhar aqui na projeção. Você vai também estar lendo a palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Vamos pedir para Deus preparar os nossos corações para aprendermos e entendermos tudo o que Ele quer revelar para nós. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, prepara agora os nossos corações, meu Deus, para entendermos a Tua palavra. Ó Deus poderoso, ó Deus glorioso, ajuda-nos a compreender, ó Deus, completamente os Teus propósitos sobre a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, revela para nós, meu Deus, ajuda-nos a compreender, Senhor, que não haja nenhuma dureza em nossos corações, que a nossa mente esteja preparada para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor Jesus. Se assente, por favor, meus irmãos, e aplauda a palavra de Deus com bastante alegria. Isso, aplauda a palavra de Deus, aplauda a palavra de Deus. Esta palavra é digna de toda aceitação. Preste atenção, meus irmãos, no que diz a palavra de Deus para nós aqui nesta noite. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, Elias era um homem igualzinho eu e você, feito das mesmas emoções, passava por situações semelhantes a nós e tinha as mesmas vulnerabilidades. Eu amo a palavra de Deus, porque a Bíblia não é um livro de super-homens. Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus olhando as histórias maravilhosas dos personagens bíblicos, aqueles feitos gloriosos, né? Que a gente vê os personagens bíblicos realizando, e a gente pensa que eles eram uma categoria superior à nossa, como se talvez houvesse uma categoria intermediária entre nós e os anjos, assim, mais ou menos assim, né? Talvez um pouco menor que os anjos e maior do que nós. Mas a Bíblia é clara, meus irmãos, em todo o tempo, não esconder que todos esses homens eram semelhantes a nós, que todos esses homens tinham tudo o que nós temos, passavam por tudo que nós passamos. Elias é um homem que tem no seu currículo histórias maravilhosas, mas vale a pena a gente lembrar e partir deste princípio: Deus usa pessoas humanas. Sei que isso parece uma redundância que eu estou dizendo, falar pessoas humanas, mas muitas vezes a gente pensa que Deus vai usar só pessoas extraordinárias. Não, Deus usa pessoas como eu e você. É motivo para a gente dar glória a Deus. O grande diferencial para Deus usar alguém é alguém que se dispõe a servi-lo. Está mais relacionado à disposição do que alguma qualidade, eu diria, de grandeza humana, de aparência humana. Deus usa alguém que está disposto a servi-lo, apesar da sua fragilidade. Eu conheço pessoas que são extremamente competentes, mas elas cruzam os braços e não querem fazer.
Pessoas que estão extremamente capacitadas, experientes, mas condicionam algum ambiente, alguma situação para poder fazer alguma coisa. Então Deus vai encontrar pessoas, talvez como eu e você, simples, pessoas frágeis, pessoas cheias de problemas, pessoas que passam por momentos de altos e baixos, mas são pessoas que têm disposição para servi-lo, que têm um coração pronto a aprender e ser moldado por Deus. Este é o perfil das pessoas que Deus usa. Temos 3 objetivos aqui nesta noite, através da nossa lição. Tudo que eu estou falando está aqui em nosso manual bíblico, e você pode ir acompanhando aí à medida que a gente vai caminhando em nossa aula. 3 objetivos: primeiro, descrever o contexto político e religioso do tempo de Elias. Segundo, definir as principais virtudes do caráter de Elias. E em terceiro lugar, aspirar às mesmas virtudes morais de Elias. Até porque não adianta a gente ficar estudando tudo na vida de Elias, ficar maravilhado com a vida de Elias, adotar Elias como nosso herói favorito, e a gente não aplicar nada na nossa vida. A grande verdade é que tudo que nós aprendemos na palavra de Deus é para que nós também apliquemos na nossa vida. Eu penso que qualquer conhecimento bíblico, ele se torna inútil se ele não for aplicado em nossas vidas. No entanto, que é o que Jesus diz: aquele que ouve, guarda e pratica as minhas palavras será semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Então, só ouvir, só guardar, só entender ainda não é o suficiente. Temos que estar dispostos, à medida que aprendemos, também colocar em prática, e tenho certeza que o Espírito Santo vai nos ajudar nesta missão. Leitura bíblica em classe. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1, e depois vamos ler capítulo 18, versículo 1, 2, versículo 36, 38 e 39. Diz assim a palavra de Deus: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias foi um profeta levantado por Deus para mostrar a Israel quem era o verdadeiro Deus ali naquela nação. A palavra-chave, meus irmãos, de basicamente toda esta lição, que a gente retira de Elias em sua personalidade, é a determinação. Elias era um homem determinado. A determinação é a virtude por meio da qual a pessoa persevera a despeito ou apesar das adversidades. Tem gente que persevera até aparecer o primeiro problema. Tem gente que persevera até aparecer a primeira luta.
Tem gente que dá aquela corrida assim, aquela disparada, sabe, assim, aquela disparada assim, de repente, assim, pá, até alguém contrariar ele. Está naquele embalo todo assim, parece, meu Deus do céu, dá até dó do diabo. Se o diabo passar na frente, seu irmão, ele atropela. Mas de repente basta alguém contrariar ele e pronto, acabou o crente, desanimou, murchou, desapareceu. Elias era um homem determinado, ainda que ele tivesse adversidades, ele passou por altos e baixos, e alguns momentos até muito baixos, mas ele estava sempre atento à voz de Deus, ele sempre estava pronto para ouvir a voz de Deus em qualquer circunstância, e isto faz a diferença na vida de todas as pessoas. Este homem chamado Elias, o tisbita, profetizou em Israel no período em que Acabe fora o rei daquela nação. Eu acho interessante quando o texto de Reis vai dizer para nós Elias o tisbita. A grande verdade é que não muda quase nada essa referência, porque quase ninguém sabe dizer o que é esse lugar chamado Tisbe. Sabe-se que é Elias o tisbita porque ele vem de uma cidade chamada Tisbe, mas poucos arriscam dizer que sabe de fato onde é essa cidade chamada Tisbe. Meus irmãos, Deus não precisa de gente famosa para fazer grandes coisas não. Por isso eu gosto, meus irmãos, de meditar na palavra de Deus, isso enche a nossa fé. Elias vem de um lugar que ninguém conhece, ninguém sabe, sem muitas referências, mas é lá que Deus encontra um profeta para fazer coisas grandiosas. Não importa de onde você vem, não importa se você vem lá do interior, se você não tem um sobrenome famoso, não tem problema não, mas se Deus tem encontrado em você um coração determinado, um coração disposto a servi-lo, pode ter certeza que Ele vai te usar para obras gloriosas. Deus não precisa de pessoas grandes, Deus precisa de pessoas dispostas e humildes, prontas para ir fazer o que Deus manda fazer. Esse homem Elias estava atento aos problemas de Israel, aos problemas morais e aos problemas espirituais. Sua principal missão era fazer com que os israelitas reconhecessem que só o Senhor Deus era o Deus deles. Israel andava em dubiedade, Israel andava cocheando em dois pensamentos, e na verdade esse era um problema recorrente de Israel em todo tempo, e nós precisamos, meus irmãos, estar muito atentos também, para que a nossa vida não seja doble, para que a nossa vida tenha uma definição da nossa fé. Eu sei qual é o Deus que eu sirvo, eu sei a fé que eu guardo, eu sei a fé que eu tenho, eu sei o Deus que me salvou, eu conheço a sua palavra e vou continuar servindo a este Deus, vou continuar guardando esta palavra. Temos um Deus, temos a sua palavra, temos uma só verdade que não é relativa, não é variável conforme a minha ou a tua opinião. Temos a palavra de Deus que é absoluta e é imutável, e por esta palavra este Deus tem nos sustentado, tem nos guardado a cada dia. Quem ama a palavra de Deus, aplauda ao Deus desta palavra. Tópico de número 1: como estava Israel no tempo do profeta Elias? Primeiro, precisamos lembrar da divisão do reino. Temos 3 reinados com o reino pleno, com as 12 tribos pertencentes à nação de Israel. O reinado de Saul, o reinado de Davi e o reinado de Salomão. Mas parece que Salomão, aquele homem que foi sábio para os outros, mas não foi sábio para ele, aquele homem que sobre aconselhar todo mundo, aconselhou a tomar cuidado com as mulheres, ele não tomou cuidado, porque teve só 1000. Parece que Salomão não vigiou um pouco não, nem um pouco.
E a Bíblia vai nos mostrar que estas mulheres corromperam o coração de Salomão já na sua velhice. Viveu bem até umas alturas, ensinava ao povo através dos provérbios, foi o homem mais sábio no seu tempo, mas no final da carreira, ele deixou o seu coração ser corrompido. Meus irmãos, não é o tema da nossa mensagem aqui hoje, mas falando em Salomão, nós temos uma grande lição, para que a gente não caminhe a nossa vida inteira aguardando a palavra de Deus, e de repente quando chegar quase no final, a gente abandonar a nossa fé. Vamos fazer como Paulo, combater o bom combate, finalizar a carreira e guardar a fé, porque sabemos que há uma coroa preparada para nós. Vamos até o fim com esta palavra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí, meus irmãos, infelizmente a desgraça aconteceu. Deus não ia deixar esse pecado impune, porque todo pecado não arrependido, ele vai trazer duras consequências. E a Bíblia vai nos falar que Deus suscitou diversos inimigos contra Israel. Israel começou a ter muitas derrotas. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 14 ao 25. E nós vamos ver que após a morte de Salomão, seu filho Roboão, podia até chamar de Bobão, né? Porque misericórdia esse Roboão. Ele foi ouvir conselho dos mais velhos e foi ouvir conselho dos mais novos. A Bíblia fala que a sabedoria está com os mais velhos. Um grande conselho que eu posso dar a esta minha geração é que pare de buscar conselhos com pessoas da mesma idade que você. Ouça os conselhos do seu velho pai, da sua velha mãe. Ouça o conselho de quem já viveu tudo o que você viveu e tem propriedade para te aconselhar. Esses dias eu estava conversando com o meu filho, Julinho, que ninguém conhece aqui, diga amém. Ninguém conhece ele, calado. E ele dizendo: pai, como é que o senhor sabe tanta coisa assim? O senhor já sabe o que eu vou fazer? Deus revela para o senhor assim as coisas, pai, que eu vou fazer? Eu digo: não, meu filho, não é revelação não. É porque eu já tive a sua idade. Então eu sei exatamente o que passa aí nessa tua cabecinha aí. Eu sei mais ou menos qual é a sua ideia, ainda mais que ele pensa mais ou menos como eu, e aí fica fácil. Então, meu filho, pode ficar tranquilo, meu filho, que a hora que você está indo, eu já estou voltando, então teu pai já sabe. E muitas vezes essa geração de hoje faz como o Roboão, ouve o conselho do pai, ouve o conselho da mãe, chato, meu Deus do céu. Aí vai no WhatsApp lá, miga, o que você acha que eu faço? Miga, o que você acha que eu faço? Aí lá vem aqueles conselhos que dificilmente vão ser bons. Dificilmente são bons. Dificilmente são bons. Talvez se o teu amigo quisesse dar um conselho bom, ele ia dizer para você: ouve o conselho do seu pai, ouve o conselho da sua mãe, ouve o conselho do seu avô, da sua avó. Lá atrás isso já deu errado, então não vai dar certo no presente também. Roboão ouviu os anciãos que caminharam com seu pai, que viveram com seu pai, falaram: Roboão, pega mais leve aí que o povo não está aguentando não. Teu pai exagerou um pouquinho na dose, pega mais leve. Aí ele foi lá conversar com os amigos dele, que cresceram com ele, brincando no quintal de casa. E aí o que a gente faz? Faz o seguinte, eles estão reclamando? Pois faz o seguinte, diga para eles que você vai aumentar muitas vezes mais o jugo sobre eles. A destruição, infelizmente, aconteceu, o reino se dividiu. O reino se dividiu. Agora a gente vai ver dois reinos, reino de Israel e reino de Judá. Reino norte vai ficar com Jeroboão e reino sul, Judá, vai ficar apenas com duas tribos, Judá e Benjamim. Olha a desgraça, meus irmãos, que é a gente não ouvir o conselho de gente sábia, a gente não ouvir o conselho de gente que tem experiência. E esse aqui é o desenho, meus irmãos, de Israel dividido. Isso aqui seria o todo,
seria o todo de Israel, acima, por isso, o reino norte, Israel, com sua capital em Samaria, e ao sul, Judá, com a sua capital ainda sendo Jerusalém. O que nós temos a dizer sobre o reino do norte, que era onde Elias estava profetizando? Israel teve 19 reis, e todos eles foram ímpios. Não teve um rei do reino norte que se escapasse. Um foi pior do que o outro. Primeiro foi Jeroboão, que foi referência em maldade. Depois vem o Nadab, vem o Baasa, Elá, Zinri e Onri, que é o pai de Acabe. O reinado de Onri foi marcado por conspirações e muita afronta ao Senhor. Eu acho interessante, meus irmãos, quando a gente vai lendo ali o final do capítulo 16 do primeiro livro de Reis, que ele vai dizer o seguinte, que Onri foi o pior dos reis de Israel. E quando aparece Acabe, vai dizer que Acabe foi pior do que o seu pai. Para piorar um pouquinho a vida de Acabe, ele casou com uma mulher chamada Jezabel, que era uma pecadora costumaz e ardilosa, era uma pessoa maldosa, era uma pessoa profana, e trouxe muito mais pecado para Israel, muito mais idolatria para Israel. Se Acabe já era ruim por natureza, pelo que ele aprendeu com o pai, agora ele se ajuntou com gente pior do que ele. Agora alguém vai dizer, coitado do Acabe de casar com Jezabel, meu Deus, coitado, não merecia isso. Meus irmãos, eu vou dizer só uma coisa e você vai entender, gente boa atrai gente boa. Agora, gente mais ou menos atrai gente mais ou menos. Quem tem temor ao Senhor, vai se aproximar de gente que tem. Quem tem o temor ao Senhor, um jovem que tem o temor ao Senhor, quando ele vai procurar uma pessoa para se casar, qual é o perfil que ele vai procurar? Um jovem que tenha temor ao Senhor, que ame a Deus, que busque a Deus, que sirva a Deus, seja fiel a Deus. Acabe é um homem todo errado, já muito antes, porque aprendeu com seu pai Onri. Então ele vai casar com Jezabel, que é um pouquinho pior do que ele, porque era exatamente o padrão que ele tinha. Que nós possamos olhar o exemplo de Acabe e analisar de quem nós estamos nos aproximando. As pessoas que se aproximam de nós, elas podem nos abençoar, como também elas podem piorar um pouco mais a nossa vida. Elias, o profeta, é nesse contexto de incredulidade e rebeldia que Deus levanta o profeta Elias. No meio de toda esta bagunça, Israel está de ponta cabeça, Jezabel está fazendo de tudo quanto não presta, com suas idolatrias, com suas imoralidades, mas Deus levanta Elias para resgatar a verdadeira religiosidade e a qualidade de vida espiritual de Israel. Estava tudo errado, tudo bagunçado, e Deus então precisava deste homem, alguém disposto a enfrentar a apostasia daquela liderança. Elias estava pronto para ser moldado e usado na reversão daquele quadro crítico, e eu tenho certeza também, meus irmãos, que nos dias de hoje, Deus procura pessoas como Elias para trazer novamente a santidade de Deus à sua casa, para trazer novamente o temor do Senhor à sua casa, em tempos difíceis, em tempos trabalhosos. Deus encontrou Elias para se levantar em Israel e ser a voz de Deus, chamando o povo ao arrependimento. Que Deus encontre hoje aqui Elias para se levantar nesta geração e anunciar a verdade de Deus a este povo. Onde estão os Elias, que estão dispostos a confrontar, que estão dispostos a bater de frente, dizer não, está errado. Hoje em dia cada um põe o rabinho no meio das pernas e fica bem pianinho. Eu vou falar é nada? Elias não era esse tipo de profeta não. Elias era um homem que, se ele tinha a palavra de Deus, ele ia falar a palavra de Deus, custe a quem custar,
se a palavra era de Deus, se era para o bem da nação de Israel, ali estava Elias para falar toda a verdade de Deus ao seu povo. Tópico número 2, aspectos do caráter de Elias. Pelo menos são 5 aspectos que nós temos que aprender dentro do caráter de Elias. Primeiro, a sua fidelidade. O Senhor precisava de um homem que cresce nele e fosse fiel à sua palavra, porque bagunçado já estava, errado já estava, desviado o povo já estava. Deus precisava de alguém fiel para se levantar ali e falar a sua verdade. Elias vai lembrar a Acabe a advertência que Deus fizera ao povo no tempo da peregrinação, lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16 e 17. O que Deus tinha falado? Se esse povo se afastar da minha presença e adorar outros deuses, então eu vou cerrar os céus e não vai chover. Quando Elias está indo até Acabe para dizer que não vai chover, senão conforme a sua palavra, não era a sua própria autoridade, não. Elias está fazendo menção, ainda que de forma indireta, ao que Deus já tinha falado em Deuteronômio 11, 16 e 17. A palavra de Deus estava ali, a palavra de Deus estava em mãos, só faltava um profeta para se levantar e mostrar para Acabe: Acabe, a palavra de Deus está aqui, você não vai obedecer? Pois então não vai chover até a minha palavra. A palavra de Deus está em nossas mãos, a verdade de Deus está aqui. Quem vai se levantar para proclamar e dizer: assim diz o Senhor? Está aqui a palavra, está aqui a palavra. A palavra sempre esteve ali, só não tinha profeta para falar para Acabe a palavra. Ele vai se levantar e vai dizer tudo que Acabe precisava ouvir. Aquele profeta estava certo que Deus estava com ele e que Deus cumpriria a sua palavra. Esta é a confiança de todo aquele que fala em nome do Senhor. Aquele que profere a palavra de Deus não deve estar confiando em si mesmo. Ai de mim se eu for confiar na minha palavra, ai de mim se eu for confiar na minha capacidade. Elias estava seguro que o que ele estava fazendo tinha todo embasamento de Deus. O que ele estava proferindo não era a sua palavra, não é assim, digo eu, de barriga cheia, não. O que ele estava falando, a profecia que ele estava emitindo, não era assim, eu acho que isso vai acontecer, não é eu estou sentindo no meu coração, não. O que ele estava proferindo era exatamente a palavra de Deus, ponto e vírgula, letra por letra, era o que Elias estava proferindo. Então ele tinha certeza que enquanto ele estava fundamentado na palavra de Deus, Deus estava com ele, e era o próprio Deus que iria se encarregar de cumprir a sua palavra. Deus é o responsável por zelar da sua palavra, é o próprio Deus. O Senhor procura corações resignados, corações humildes, que creiam plenamente nas suas promessas, para que então comecem a ser usados por Deus para obras extraordinárias no reino de Deus. Repito, Deus usa pessoas humanas, Deus usa pessoas simples. Olha Josué, lá no capítulo 1 do seu livro, Deus teve que falar várias vezes para Josué: não temas, porque ele estava com medo. Veja Deus chamando Isaías lá no capítulo 6, Isaías se depara com o seu pecado e diz: Senhor, ai de mim que vou perecendo. Mas Deus purifica os lábios de Isaías. Observe o chamado de Deus na vida de tantos homens. Olha Jesus chamando os seus discípulos, pessoas simples. Olha Deus chamando Paulo, lá em Atos capítulo 9, um perseguidor, que até aquele que foi chamado para orar por Paulo, ficou com medo, e precisou Deus falar com ele, e disse: olha, vai, ora por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. É nós, sou eu, é você que Deus vai usar. Deus tem um propósito especial, Deus tem um chamado especial. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Coração resignado,
é um coração disposto, é um coração que não reivindica seus próprios interesses, mas está aberto. Será que não é essa virtude que está faltando? Será que não é por faltar esta virtude de humildade em nossos corações, enquanto estamos servindo a Deus, que seja a causa de tantos problemas em nosso meio? Que não seja o problema, talvez, de tantos desacertos no meio da igreja, ou até de alguns sofrimentos que poderiam ser evitados em nosso meio, como igrejas. Será que não é este coração resignado, este coração simples, este coração humilde que está faltando para mim e para você? Eu tenho certeza que muita coisa pode ser resolvida a partir do momento que a gente desce do pedestal e percebe que a gente não é nada, mas é Ele que faz tudo na nossa vida, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força, é Ele que nos ajuda. Baseado nisso, Elias, ele tinha determinação, mas fundamentado na sua fé, na sua confiança. Isso dava determinação, não era autodeterminação. Mesmo nas circunstâncias desfavoráveis, Elias continuava em sua missão. Quando foi perseguido por 2 vezes, capítulo 18, capítulo 19, vemos Elias sendo perseguido tanto pela ira de Acabe, depois por Jezabel, mas ele vai fazer a sua missão. Quando na escassez, acaba a água e o alimento no ribeiro de Queride, e Deus manda ele para uma casa de viúva, que pouco tinha, mas Elias continua a sua missão. Mesmo na solidão, estando sozinho num ribeiro, lá está Elias cumprindo a sua missão. A fé na palavra de Deus era a principal ferramenta de Elias. Viveu escondido em cavernas, prova da sua inteira confiança no Senhor. Não estamos preocupados com as circunstâncias, com as adversidades, mas há uma palavra de Deus sobre a nossa vida, há uma ordem de Deus sobre a nossa vida. Eu não vou olhar para a temperatura, não vou olhar para o cenário, se é favorável ou não. Se eu tenho tudo o que preciso para fazer o que eu tenho que fazer, eu vou mais fazer, porque aquele que me mandou, Ele vai estar comigo, Ele vai abrir caminhos, Ele vai dar oportunidade. Tudo o que eu e você precisamos é estar determinado de ir aonde Ele nos mandou. Alguém determinado é obediente. Tudo que Deus está mandando, ele vai fazer. Elias vai se esconder lá em Querite. Lá vai o profeta ser alimentado pelos corvos que levavam alimento e o ribeiro que dava água para ele. Depois vai a Serepta, lá tem uma viúva que vai te alimentar. Talvez Acabe pensava que era uma viúva rica, né, que ia alimentá-lo, porque os profetas normalmente comem bastante, sim ou não? Agora os profetas ficaram tudo quietinho, né? É ou não é? Faz a experiência, convidar o pregador para comer na sua casa, para você ver. Não, e não é só o pregador que está falando aqui não, pode fazer teste em qualquer pregador, normalmente eles comem demais. Eu acho que eu sou a exceção, para falar bem a verdade. E Elias vai ser alimentado por uma pobre viúva. É interessante, meus irmãos, nós observarmos a raiz destas duas palavras, Querite e Serepta, porque Querite significa ponto de corte, Serepta significa lugar de modelagem. Então, olha só, tudo o que Elias está vivendo, por onde ele está passando, lá no ribeiro, depois lá com a viúva, é Deus preparando Elias para coisas grandes. Meus irmãos, ninguém acorda de hoje para amanhã lá em cima, não é desse jeito não. A gente começa no primeiro degrau e de repente está lá em cima, não é desse jeito não. Deus vai nos preparando a cada dia, por isso as provações, por isso os vales, por isso os desertos. Você não entendeu, talvez você achou que eram as pessoas. Não são as pessoas. Existe um cenário físico, existe um cenário humano, existem pessoas sim, mas você não sabe que tudo isso foi proporcionado por
Deus para moldar você e deixá-lo na medida certa, no ponto certo de ser usado por Deus para coisas extraordinárias. Tem que passar por Querite, tem que passar por Sarepta. Deus vai te preparar para isso. Deus vai te preparar, Deus vai te preparar. Deixa Deus cortar, deixa Deus moldar. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, meus irmãos, existem crentes insubmissos à palavra de Deus. Tem crente que pensa que ele deve fazer tudo o que dá na sua cachola. Pastor, mas eu acho que é desse jeito. Aí você diz, mas olha aqui, a palavra de Deus está dizendo que é assim. Tudo bem, pastor, mas eu acho que não é assim. Ah, meus irmãos, talvez esta tenha sido uma das grandes batalhas da igreja nos dias de hoje. Porque a obediência, ela é fundamental à vida cristã. Não existe evangelho sem obediência. E Jesus é o maior exemplo de obediência. Filipenses capítulo 2, versículos do 5 a 8, vai dizer para nós que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se aniquilou, tomou forma de servo e foi fiel até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, para que diante dele todo joelho se dobre. Quanto maior a humilhação, pode ter certeza, maior será a exaltação. O grande problema é que hoje em dia os crentes, meus irmãos, estão a risco. Meu Deus do céu, se pisar no pezinho assim, bem de levezinho assim, só um toquezinho assim no pezinho assim, ó, ai! Ah, meu Deus do céu, não se faz mais crente como antigamente. Ah, meu Deus do céu, a gente vai ter que entrar na escola dos crentes antigos, meus irmãos. Nós que somos dessa nova geração aí, dessa nova leva, nós vamos ter que entrar na escola dos crentes antigos. Ah, meu Deus do céu, os crentes eram mais fortes, eram mais firmes. Hoje em dia, meus irmãos, tem que pegar tão de leve e ainda é capaz de dizer, não gostei, pastor. Não gostei, o senhor é muito feio. Aí também, quer exigir demais do pastor, né, não é? Bem que a Sueli diz para eu passar gel para melhorar um pouco, mas... Ah, meus irmãos, como está difícil nos dias de hoje. Os crentes estão muito fraquinhos, meus irmãos. Qualquer coisinha, eu acho que eu vou para outra igreja, porque lá o pastor não pega no meu pé. Lá o pastor deixa eu fazer tudo do meu jeito, e eu gosto de fazer do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. Eu quero ser crente do meu jeitinho, assim que eu quero ser. Meus irmãos, as pessoas hoje não aceitam mais ser repreendidas. É tão difícil, meus irmãos, para nós pastores. Eu sei que tem pastores aqui em nosso meio, os pastores sabem. Como é difícil, né? A gente tenta assim, bem de levezinho assim, com calma, bem manso. Pega a palavra de Deus, abre a palavra, tenta convencer pela palavra. Ainda mesmo assim, é fácil de alguém dizer ainda que foi maltratado, que foi desrespeitado. Ah, meus irmãos, que nós possamos, meus irmãos, aprender a obedecer como Jesus também obedeceu. Ele foi fiel a toda instância. Ele tinha uma missão. Para cumprir esta missão, ele sofreu. Para cumprir esta missão, ele apanhou, sangrou, carregou cruz, carregou coroa de espinhos, teve mãos e pés pregadas. E hoje em dia os crentes não querem sair do pedestal. Aquele peito empinado assim diz, não mexe comigo. Se nós não nos assemelharmos a Cristo, se não formos humildes para ouvir repreensão, para obedecer, para ser submisso, nós jamais viveremos aquilo que Cristo tem para nós. Obediência faz parte da vida cristã. E para ninguém dizer que eu acrescentei esse tópico, está aqui na revistinha, página 24. Obediência faz parte da nossa vida. Sem obediência não tem vida cristã. Porque o crer tem tudo a ver com obedecer também. Elias era um homem de coragem. Coragem é o mesmo de bravura ou intrepidez. E saiba de uma coisa, a coragem ela vai ser revelada na hora do perigo.
Não é na hora da bonança que você vai dizer que é corajoso. Eu estou cansado de ver homem bem macho aí que, a hora que aparece o rato, ele é o primeiro a correr. É ou não é? É na hora do perigo. É na hora que aparece a barata. É ou não é? É nessa hora que vai ter que mostrar que é macho. Brincadeira fora a parte, meus irmãos. É na hora da luta que a gente tem que ser corajoso. Está lembrado daquele louvor? Na batalha contra o mal, ser valente. É isso, é a batalha, é na luta, é na guerra, que a gente vai mostrar a nossa coragem de lutar. Elias provou ser um homem ousado. Lá em 1 Reis, capítulo 18, ele vai lutar contra 450 profetas de Baal e mais 400 de Azerá. Eram 850 homens contra um. É ousado, sim ou não? Mas a sua ousadia vem da obediência, sua ousadia vem da sua fé. Ele vai desafiar todos aqueles profetas no Monte Carmelo e Deus vai responder com fogo. Deus envia a resposta. Todos aquele mundaréu, todos aqueles profetas vão clamar até o meio-dia, vão até se cortar, mas não tem resposta. Uma simples oração de um homem fiel a Deus, uma simples oração de um homem obediente a Deus. Senhor, mostra para esse povo que o Senhor é Deus, mostra que eu sou teu servo e que eu falei segundo a tua palavra. Diz o texto que o fogo caiu do céu, consumiu o holocausto, até a água que estava em volta foi consumida, porque Deus responde a oração do crente sincero, do crente fiel. Pode ir para a batalha em nome do Senhor. Quando for a batalha, vai em nome do Senhor, vai em nome do Senhor. Agora Elias tinha algo muito parecido com a gente: fragilidade. Era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não é que o fogo caiu do céu na oração de Elias, que ele é o fireman, né? O homem de fogo, assim que falaria? Fireman? Não é o fireman, não. Elias era um homem como nós, um homem que tinha problemas como nós. O crente fiel pode passar por momentos de fragilidades, tanto na sua vida física, como na sua vida emocional. O que está acontecendo lá? 1 Reis capítulo 19, versículo 1 ao 4. Você acabou de ver Elias confrontar 850 homens, e agora ele vai fugir de uma mulher. Está vendo, meus irmãos? 850 homens ele encara, e ele foge de uma mulher, e eu dou razão para ele, que eu também... Brincadeira, meus irmãos, fora a parte, né? Mas os irmãos têm que vigiar. É melhor correr do que apanhar, é ou não é? Brincadeira fora a parte, meus irmãos. Mas Elias, meus irmãos, vai fugir de uma mulher. Enfrentou 850 homens, ele vai correr da Jezabel, e ele vai ficar depressivo, vai começar a ficar triste. Senhor, porque o Senhor tira minha vida, só eu fiquei, Senhor, estou desanimado, assim não dá, Senhor, desse jeito não dá, Senhor, desse jeito não dá. Todos nós, meus irmãos, podemos passar por momentos de desânimo na nossa vida. Todos nós, meus irmãos, apesar de grandes batalhas, de grandes lutas que a gente enfrenta, pode chegar um momento assim que a gente se depara com alguma coisa ou com alguma situação, que a gente sente as nossas forças serem minadas, que a gente nos sente frágil e pensa que a gente não vai conseguir. Era Elias, mas o que foi que sustentou Elias naquele momento? Ele vai ouvir a voz de Deus, é Deus que vai vir e falar com Elias. Ô Elias, o que você está fazendo aí, Elias? De repente ele cochila de novo, Deus chama de volta o profeta Soneca. Elias, o que faz aí? Elias, come aqui esse bolo, se levanta, vai, caminha. É a palavra de Deus, meus irmãos, que nos dá ânimo na hora do
do desânimo, que nos dá alegria na hora da tristeza, que nos dá força na hora da fraqueza. Ouve a voz de Deus, profeta: eu sou fraco, mas Ele me fortalece, a tua graça me basta, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Faz favor de tirar essa capa de super crente. Ah, meus irmãos, quantos super crentes eu já vi, ó, tum, queda livre assim, ó, pá. Não adianta, meus irmãos, querer botar a aparência de super crente e tal, sabe, querer se achar assim. Não, meus irmãos, não vai nessa não. A gente tem momentos sim, irmãos, de fraqueza, de luta. Tem hora, meus irmãos, que sinceramente a gente quer achar o primeiro carreiro para sair correndo, meus irmãos. É assim a nossa vida. É ou não é, meus irmãos? Quantas vezes a gente já não pensou isso, a gente sair em disparada, sem olhar para trás? É assim, meus irmãos, a nossa vida, o nosso ministério. Mas a palavra de Deus vem dar força para a gente ouve a palavra, a gente entende que Deus está com a gente, que Deus está nos renovando, que Deus está nos fortalecendo. Por isso temos que estar sempre vigiando e orando, como Jesus disse, vigiar para que a gente não caia em um perigo iminente, e sempre estar em oração para que possamos nos manter na dependência de Deus. Eu posso ser fraco, mas enquanto eu estiver na dependência de Deus, nem que seja por um fiozinho de cabelo, mas eu sei que eu não vou fracassar, enquanto eu tenho certeza que quem me sustenta é Deus, quem me fortalece é Deus, e eu guardo esta comunhão, eu guardo esta confiança. Pode acontecer o que for, pode balançar, mas não cai, vai tremer, mas não cai, e se cair, diz a palavra de Deus, não ficará prostrado, porque o Senhor diz que o sustenta, toma pela mão. Glória a Deus. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. O zelo pelo reino de Deus tem levado muitos a exagerarem nos trabalhos da igreja local. Isso aqui está no nosso manual. Esses excessos têm culminado em exaustão física, mental e emocional. Como diz, pimenta no olho dos outros é refresco. Muitas pessoas, muitas vezes despercebidas, trabalham arduamente no Evangelho de Cristo. Trabalham duramente no Evangelho de Cristo, dão o seu melhor e às vezes se esgotam nesse melhor, fazendo o seu melhor, e isso às vezes sem que muitos percebam, isso enquanto muitas vezes é criticado, isso enquanto muitas vezes que olha e diz: ai, que vida mais mole essa, que vida fácil essa, ai, se eu tivesse aí eu faria muito melhor, eu fazia diferente. Mas não sabe o peso que aquela pessoa tem carregado nos ombros, não sabe a luta que aquela pessoa tem passado nos bastidores, né? Porque aqui, meus irmãos, no microfone é a hora mais fácil da vida de um pastor, sabia disso? Esse momento aqui, meus irmãos, que a gente está com o microfone na mão, é momento de refresco para a nossa alma, meus irmãos. Ah, meu Deus do céu, que nós possamos, meus irmãos, orar pela nossa liderança, que possamos, como nos ensina a palavra de Deus, zelai por aqueles que por vós presidem. Você não sabe, mas tem pastores esgotados, tem pastores entrando em depressão. Ah, pastor, aí é porque é coisa do diabo. Não, é coisa do próprio trabalho. Quer fazer o seu melhor, quer resgatar a todos, quer ajudar a todos, quer salvar a todos, mas às vezes isso não é recíproco e ele vai sofrendo, ele vai sofrendo, ele vai sofrendo, ele vai sofrendo, e de repente, pá! Algo que eu nunca contei para essa igreja foi que, acho que no dia 20 de março, se não me engano, do ano passado, assim que decretou o lockdown, eu tinha uma viagem marcada para a minha cidade. Na verdade, eu ia para São Paulo primeiro, depois para a minha cidade. Aí o evento em São Paulo foi cancelado e eu fui diretamente para Curitiba. Cheguei em São Paulo, meu irmão foi me buscar de Curitiba para me levar para casa. E, meus irmãos, algo que nunca havia me acontecido. Eu tive um ataque de pânico tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Não estou aqui para contar luta para a igreja, problema para a igreja, ninguém para ficar com dó de mim. Foi tão grande aquilo que eu pensei que eu ia partir naquele momento, naquela hora.
Eu dobrei os meus joelhos, na beira da pista assim, e comecei a orar e clamar misericórdia, porque eu tinha certeza que eu ia partir naquele momento e não sabia o que estava acontecendo. De repente chegou a ambulância, levou eu para o hospital, saí de ambulância. Meu Deus, eu nunca tinha passado por isso na minha vida, meus irmãos, que coisa. E eu ali preocupado, meu Deus, minha família, minha esposa, meu filho. Meu Deus, minha esposa não pode ficar viúva, meu Deus, ela é muito novinha. Brincadeira. A gente brinca até com coisa séria, né? Meus irmãos, aquele desespero. A gente chega no hospital, o hospital não atendeu porque pensou que era Covid. Foi bem no começo da pandemia, não me atenderam, o ruim que eu estava. Mas eu vou orar para Jesus abençoar eles. Meus irmãos, isso foi longos meses eu tratando, sem contar para a igreja. Mas eu entendi que aquilo foi ocasionado pelo excesso de trabalho. Foi o médico que disse, falou, ou você freia um pouquinho aí, ou senão você vai logo encontrar com Jesus. Está com pressa em encontrar Jesus? Falei, olha, eu até amo Jesus, mas assim, logo assim também não, né? Dá para viver mais um pouco também, né? Meus irmãos, então, tem muitas pessoas trabalhando para Deus e muitas vezes as pessoas não são percebidas. Ore pelas suas lideranças. Tem muitos pastores dando a vida muitas vezes pela igreja. E às vezes tem alguém no meio que diz, isso aí não faz nada. Esse pastor é acomodado. Esse pastor, e não sabe às vezes o zelo que tem naquele coração, o amor que tem naquele coração, o cuidado que tem naquele coração. Todos nós somos humanos. Eu sei que para eu trazer esse ensino para a igreja parece um pouco tendencioso, né? Porque eu sou o pastor da igreja, mas amanhã ou depois eu não vou estar mais aqui e vai ter outro pastor com vocês, e os irmãos já aprenderam isso, tá entendendo? Amanhã ou depois a gente sai, vem outro homem de Deus aqui cuidar de vocês, e a igreja já aprendeu que é importante cuidar daqueles que cuidam da vida de vocês, que zelam da alma de vocês. Aqui quem está segurando esse microfone também é um humano, também tem família, também passa luta e ama a tua alma e faz de tudo para que no dia da eternidade estejamos juntos com Cristo. Elias é um exemplo de vida com Deus, pelo menos em dois aspectos. Primeiro, ele foi um exemplo para o seu tempo, foi exemplo de comunhão com Deus, foi exemplo de fé, foi exemplo de coragem, exemplo de determinação, exemplo de submissão. Ele era tão exemplar que trouxe Eliseu juntamente com ele. Eliseu pôde aprender seguindo aos passos de Elias, que foi aprendendo aquelas virtudes maravilhosas, caminhando ao lado de Elias. Agora Eliseu também vai ser um homem ousado, vai atravessar o Jordão, vai ser usado para milagres. Meus irmãos, que a minha vida e a tua vida, ela sirva de inspiração, de exemplo para aqueles que estão à nossa volta, que alguém olhe para mim, olhe para você e diga, olha, eu quero ser um crente como ele, eu quero ser uma obreira como ela, eu quero ser como este crente, porque eu sei que ele realmente traz a imagem de Cristo, que eu e você possamos inspirar pessoas a amarem e a servirem a Deus. Quem dá glória a Deus, quem dá glória a Deus. Ele também é exemplo para os crentes de hoje. Nós, no caráter de Elias, podemos perceber que se destaca a sua confiança incondicional em Deus. Ele foi a Sarepta, sabendo que Deus o livraria, que Deus o sustentaria. E essa caminhada não foi menos do que 160 quilômetros em relação do lugar que ele estava. E não tinha veículo de 4 rodas, nem de 2 rodas naquele tempo. É bem provável que ele tenha ido até a pé nesta viagem.
mas ele não fora vencido em nenhum momento, nem pelo seu medo, pelo desânimo, pela incerteza, ou por qualquer outra necessidade. Meus irmãos, Elias é exemplo para nós de perseverança, de determinação. Nada parou Elias, ele estava disposto a fazer tudo o que Deus lhe mandava. E eu pergunto hoje para mim e para você, até que ponto nós estamos dispostos a obedecer a tudo que Deus nos manda? Que haja mais disposição, que haja sinceridade, que haja humildade. Jesus vai nos ensinar, meus irmãos, sobre a confiança em Deus, dizendo para não andarmos ansiosos por coisa alguma, nem pelo que vai comer ou beber, porque Ele sabe da nossa necessidade e temos que confiar no Senhor. Ao passar por dificuldade, não devemos estacionar na fé. Os problemas sempre existirão, as lutas sempre existirão, mas devemos continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Cada luta que nós passamos é uma oportunidade para nós aprendermos, para nós crescermos. Cada luta, cada prova, cada dificuldade, cada afronta, cada perseguição, cada humilhação é um degrau que Deus faz nos fazer levantar. Aceite a aprovação de Deus na tua vida. Conclusão, para nós terminarmos bem no final, o Deus de Elias continua sendo o mesmo, não mudou. Ele chama homens e mulheres que tenham determinação para aceitar cumprir sua sagrada missão neste mundo, com fé. A fé na sua palavra, a confiança na sua palavra, isso é fé. Não é aquela fé do imaginário, é aquela fé com propriedade. Eu creio porque a palavra de Deus diz assim. Esta é a substância, o conteúdo da nossa fé. É uma fé cega. Abraão foi sem saber para onde ia, porque ele tinha ouvido a voz de Deus e entendeu que era Deus. A nossa fé tem que estar pautada nas Escrituras. É a fé viva. Isso vai nos dar coragem para ir em frente, para lutar em meio à luta, para enfrentar o inimigo, para enfrentar o desânimo, para enfrentar as desavenças. Vamos ser persistentes. Não é o primeiro combate que vai nos fazer parar. Vamos persistir. De repente eu caia, mas o meu inimigo não vai se alegrar pela minha queda, porque eu vou confiar em Deus. Vou deixar Ele pegar em minhas mãos. Vou deixar Ele me levantar. Eu vou continuar a batalha. Eu vou continuar a missão. Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Fica todos em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém nesta noite que você quer entregar a tua vida para Jesus? Tem alguém? Alguém que você quer reconciliar com Jesus? Tem alguém? Se tiver, eu quero te chamar aqui à frente, em nome de Jesus. Toma a tua decisão com Deus. Dá um passo para Jesus e Ele vai dar todos os passos restantes. Tem alguém? Não vou insistir, não vou mesmo. Tem alguém que você quer entregar a tua vida para Jesus? Todo mundo já é de Jesus? Quem já é de Jesus? Quem já é de Jesus? Então aplaude a Jesus. Se já é de Jesus, está tudo certo. Isso, dá glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, e mais alegre, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Aquele forte abraço. Vão com Deus, vão com Deus. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua presença. Deus abençoe os visitantes, voltem sempre. Você que vem hoje é a primeira vez, vai vir também a segunda. Deus abençoe, vão todos com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e Deus guarde.